em conformidade com o requerimento número 12 de 2017, requer ouvir o plenário com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e no artigo 150, parágrafo 5, incisos 7, 8 e 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, que seja convocada a ilustríssima senhora secretária municipal de Educação e Cultura, Ana Lúcia de Oliveira Dantas Maciel, para que compareça em plenário desta Casa no dia 19 de março de 2018, na hora regimental, a fim de prestar esclarecimento acerca de assunto inerente à sua pasta, como sistema de matrículas, merenda escolar, falta de estagiário, segurança nas escolas, infraestrutura das unidades de ensino, aquisição de materiais, entre outros. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Moura de Paiva. Aprovado na 15ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de março de 2017. Convido a senhora Ana Lúcia Oliveira Dantas Maciel para compor a mesa. Não pode cair. Vereador Gustavo, para a mesa. Passa a palavra à vereadora propositora do requerimento, vereadora Fativan Moura de Paiva. Posso falar do meu assento, senhor presidente? Pode sim, vereadora. Secretária Ana Lúcia, né? Eu agradeço a senhora ter aceito o nosso convite, né? Em nome da vereadora Fativan, mas a gente precisou realmente da votação de todos, né? Então, por isso que eu falo o nosso convite, né? O motivo, né, desse convite para a senhora estar aqui presente, escutar nossas indagações, é diante de todas essas visitas que nós estamos fazendo nas escolas, que a senhora tem o reconhecimento que realmente não está nada bem, né? Não está bom. E durante todas essas visitas, nós encontramos diversos problemas. E na maioria das vezes, o que a gente encontra em uma escola é o espelho de outra escola. Então, diante de tudo isso, nós identificamos problemas com infraestrutura, né? Inclusive, a senhora tem o conhecimento que um CEMEI caiu o teto, né? Graças a Deus, não aconteceu nada, porque não tinha crianças no momento, mas é algo gravíssimo, gravíssimo. Infiltração, parte elétrica que não funciona. Inclusive, visitamos uma escola que dentro da escola, 7 salas de aula não tem energia. Parte hidráulica daquele jeito, inclusive bombas que não funcionam, não tem água na escola para fazer nada. Hoje mesmo nós visitamos uma que foi dispensado todos os alunos por ter queimado a bomba. Pintura, né, muito mofo, muito mofo. Cadeiras, inclusive tem alunos estudando com cadeiras de plástico. É algo, secretária, eu sou filha da cidade, né? Nasci e me criei aqui nessa cidade. Eu nunca vi uma situação da educação da maneira que está, né? Ventiladores, não sei se a senhora também tem conhecimento, mas teve uma escola que a criança passou mal por causa do calor, que realmente está um calor infernal. Só que a gente precisa dar estrutura a essas salas de aula com pelo menos ventiladores. Bebedouros, banheiros, a maioria
quase todas as escolas eu não vi um banheiro funcionar da maneira correta, inclusive sem portas. E a falta de professores, que é algo também gritante, né? Tem uma escola com esse novo sistema de matrículas, que se perdeu o controle. Tem uma escola que tem 16 alunos com necessidades especiais e não tem um auxiliar. Até porque um auxiliar para ganhar R$260 sem nem a previsão de receber é algo complicado, né? Nós terminamos nosso curso de pedagogo, de história, qualquer um outro curso para ensinar, né? A gente precisa realmente do estágio, mas R$260 não paga nem a passagem, né? Então, diante de tudo isso, é que a gente fez a solicitação da sua presença para poder esclarecer, tanto para nós, vereadores, como para a população de Parnamirim, o que está acontecendo, se existe prazo, porque a gente não pode mais esperar. A gente não pode. A educação de Parnamirim, ela não pode ser tratada de maneira nenhuma do jeito que está. Então, assim, eu tenho algumas perguntas que eu não sei se eu vou... A senhora vai fazer suas explicações e depois eu faço. Tá bom? Obrigada. Em tempo, eu convido a vereadora, Adriana, estou tentando ser como vereadora, a secretária adjunta Adriana, que ela vai, eu creio, né, que ela vai ficar ali para passar alguma coisa, e em seguida para fazer parte da mesa também, tá, Adriana? Então, com a palavra, a secretária Ana Lúcia. Bem, boa noite a todos. Bem, eu quero saudar na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Irani Guedes, todos os presentes. E, assim, eu quero dizer que, em meio a todas as dificuldades que já foi aqui colocada, é, para mim, motivo de prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, partindo da sua pessoa, vereadora Fativan, e do apoio dos demais vereadores, porque é uma oportunidade que nós, que fazemos a educação de Parnamirim, temos de estar aqui e poder falar um pouco do que está acontecendo, não é? Porque, assim, vocês já me colocaram as dificuldades, mas eu também trago aqui uma proposta de mostrar o movimento da educação, que a educação, com todas essas dificuldades que aqui foram colocadas, a educação, ela não parou, ela continua em movimento, ela continua acontecendo. Os nossos professores da nossa rede são, em sua maioria, todos especialistas, e eu me orgulho de fazer parte dessa rede de professores, porque sou funcionária pública há 30 anos, faço parte dessa rede. Eu acho importante, peço a pouco da paciência de vocês, para que vocês também tenham a oportunidade de conhecer quem está à frente da pasta, né? Então, eu sou professora, comecei minha carreira numa escola privada, particular, chamada Pirlim Pimpim, que nem existe mais. E sei que a vereadora foi aluna, e me lembro, viu, de você e suas duas irmãs, e sempre chegavam juntas. E depois fui para a rede pública. E ali eu peguei uma sala de aula, com a minha primeira turma foram alunos fora de faixa, com grandes problemas estruturais também, e onde a gente só tinha o quadro e o giz para trabalhar. Mas eu devo dizer que ali foi o meu primeiro desafio. E eu nunca temi os desafios que enfrentamos na educação. Porque a educação é feita assim, com amor. É feita com muita dedicação e muito trabalho. Quem escolhe ser professor sabe que tem uma grande missão pela frente. E assim, sou educadora, conheço o chão da escola pública, fui
nesses 30 anos, eu fui alfabetizadora, fui coordenadora pedagógica, fui gestora de escola durante 22 anos. E, entre esses 22 anos, a escola que eu estava à frente, o Ivanira Paizinho, foi premiado segundo lugar do estado do Rio Grande do Norte como o prêmio de gestão escolar no estado. E isso, para mim, é motivo, sim, de orgulho, né? Por isso que eu aceitei o desafio de estar hoje na pasta da educação. Aí há quem diga assim, estou há 19 dias. E pode ser que alguém diga assim, mas você não fazia parte da pasta? Já fazia. Mas faz uma diferença você estar na cabeça. Faz uma grande diferença porque você passa a ter um outro olhar do todo. Quando você faz parte apenas, você tem só a visão do fragmentado. E quando você assume a pasta, você passa a ter uma outra preocupação, você passa a ter uma outra visão. É como um professor que assume uma gestão também de uma escola. E nós passamos a pensar e encontrar soluções para resolver os nossos problemas. Eu posso ficar de pé? Posso usar aquele microfone ali? Eu sou professora, eu gosto de ficar de pé. Gente, professor é acostumada com esse tipo de microfone. Então, assim, professor é assim, gente, vai logo quebrando os protocolos. Então, eu trouxe, para iniciar a minha fala, esse texto que é de Paulo Freire, não está completo, mas, para mim, o que está aí já me fala muito ao coração. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. O célebre Paulo Freire. Né? Com isso, eu não estou dizendo que os nossos problemas, que vocês já conhecem, não são relevantes. Mas eu digo que a escola, a educação de Parnamirim, embora com todas essas dificuldades, ela continua acontecendo. Ela continua em movimento e temos bons resultados, sim, na educação. Então, nós temos a composição da rede municipal feita de 45 escolas, 21 centros infantis, 1.802 professores. Aqui algumas fotos que eu selecionei de alguns momentos dos nossos alunos, porque quando a gente mostra... Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente começa a ver bebedouro, falta de cadeira, toda essa amostra, a gente, às vezes, perde a noção do que acontece dentro das nossas unidades escolares. Então, aqui nós temos momento de leitura, nós temos momento de parceria com o trânsito, palestras, né? Pode passar, Adriana, por favor. Projetos permanentes. Na educação, nós temos alguns projetos permanentes. A Adriana tem a primeira parte, que tem as pessoas que compõem a pasta, que eu acho muito importante, porque sozinha eu não vou a lugar nenhum. Todo o trabalho, faz 19 dias que eu estou, e tudo o que for feito na educação não vai ser mérito apenas de Ana Lúcia. Vai ser mérito de toda a equipe que faz a SEMEC. Todos os meus coordenadores, todas as pessoas que estão junto comigo, a partir desta data, tudo que acontecer, que eu quero voltar aqui, num outro quadro, apresentando tudo que foi transformado e tudo que foi mudado. Porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, Ana Lúcia é a pessoa que vos fala. A Adriana Limeira é a minha secretária de junta, que caminha junto comigo, lado a lado.
certo? Evandro Alves de Oliveira é o coordenador da gestão escolar. Nesse caso, nós tivemos bastante preocupação em colocar uma pessoa que conhecesse o chão da escola, que fosse gestor escolar, que soubesse das dificuldades que o gestor passa. Como já foi dito aqui, Rosilene precisou sair por motivos particulares dela, por melhoria da própria, né? Então, nós convidamos Evandro, que é da nossa rede, também já tem mais de 30 anos de serviço, já foi gestor de escola também um bom tempo. Maria das Graças Silva Santos, coordenadora de desenvolvimento da educação infantil. A pasta da educação infantil está sobre a sua responsabilidade. Flávio César Santos Cavalcante, coordenadoria de administração, orçamento e finanças. José Lúcio de Araújo Barros Filho, coordenadoria de inspeção escolar e censo e matrícula. Estava separado, a gente resolveu unificar inspeção com censo e matrícula. Júlio César Dantas Araújo é o nosso a coordenadoria técnico-pedagógica da educação básica. Né? Além dessas pessoas, ainda tem uma outra equipe por trás, que faz todo um trabalho de excelência. Pode passar, Adriana, aí volta para aquela... Pode passar, pronto. Então, assim, a nossa educação ela é composta de alguns projetos que são permanentes, certo? Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura. Esse projeto ele iniciou já há algum tempo e nós damos continuidade. Tem o objetivo de promover a formação de leitores e desenvolver o gosto pela leitura por meio de ações continuadas e sustentáveis e de articulações com distintos agentes envolvidos com a leitura do Brasil. É ensinar a criança o prazer a ler, pelo simples prazer de ler. Para isso, nós temos os mediadores de leitura. Força no Esporte, parceria com a Aeronáutica e a Marinha do Brasil, programa que democratiza o acesso à prática e à cultura do esporte e promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, oferecendo atividades esportivas, educacionais, lazer e atividades complementares. 400 alunos atendidos em 11 escolas. Da nossa rede são... Aí é Marinha e Aeronáutica junto, né? Eu até recebi as pessoas responsáveis pela Marinha, e até eles deram um depoimento que os alunos eles são levados até a se espelhar na profissão. E já tem alguns frutos que já estão sendo colhidos dessa parceria. Educação para o trânsito. Foco do projeto, que é educar a criança de hoje, para que tenhamos um condutor no futuro que respeite as leis de trânsito, preservando o nosso bem maior, que é a vida. Nós sabemos que a criança ela é um agente multiplicador. E ensinando a criança, com certeza, ele chega em casa e ele educa o pai, ele educa toda a família. Pode passar. Sim. PENAC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. É um compromisso assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, desde 2012, que ele acontece, para atender a meta 5 do Plano Nacional de Educação, PNE. Plano Nacional de Educação, que estabelece a obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Nessa versão, alcançará também a educação infantil e o novo Mais Educação, contribuindo para o alcance da meta 5 do PME. Novo Mais Educação tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa, matemática, do ensino fundamental por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. Pode passar. OAB vai à escola. Esse projeto iniciou em 2007 e nós estamos dando continuidade também. Tem como objetivo conscientizar alunos sobre a importância dos direitos humanos e cidadania, através de palestras e debates realizados nas salas de aulas por advogados voluntários. Aeroespacial,
contribui para que a sociedade local passe a ter outro olhar sobre as atividades espaciais do país e amplie sua visão sobre as necessidades que o país tem de dominar cada vez mais as tecnologias do setor, com o objetivo de provocar o aluno a ter interesse pelas tecnologias espaciais. Esse é um projeto bastante inovador que oportuniza o nosso aluno a ter essa outra visão, essa outra oportunidade que lhe é apresentada. Aí nós vamos para a pasta da educação infantil. Como é que acontece a educação infantil no nosso município? A formação continuada em serviço para os coordenadores pedagógicos, abordando temáticas voltadas à infância, a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, organização do 2º Festival Cultural da Educação Infantil, promovido na Semana da Educação Infantil com a participação das crianças da rede municipal. Gente, isso aí eu até convido vocês a participar, porque é um projeto lindo, é a forma como as crianças apresentam o que elas aprenderam durante todo o ano. É uma amostra de todo o trabalho desenvolvido na educação infantil e as crianças fazem a amostra do trabalho. Organização da 5ª Semana Municipal do Bebê, em parceria da SEMEC, SEMAS, CETEL, CESAD e Fundação de Cultura. Acompanhamento das atividades dos centros infantis através de visitas de inspeção e monitoramento. Quer dizer que a equipe ela visita as escolas, ela vê o trabalho pedagógico, ela conversa com os coordenadores escolares, com os gestores, para ver as dificuldades pedagógicas para futuras intervenções. Gestão escolar. Aí eu já vou respondendo alguns dos questionamentos que já foi colocado aqui e algumas dificuldades que foram postas. Formação continuada para gestores, né? É uma das propostas. Já do planejamento, vereadora Fativan, o que nós propomos para fazer. Processo de eleição direta para a gestão escolar. Nós vamos dar continuidade agora, no ano de 2018, o processo de gestão democrática para os CMEIs e as escolas de 1º ao 5º ano. Revitalização do projeto político-pedagógico das escolas e centros infantis. E realizar também reuniões periódicas com gestores para orientações e informes gerais. Além disso, todas as quintas-feiras à tarde, eu tenho reservado na minha agenda o momento de me encontrar com os gestores para que eu possa estar ouvindo suas dificuldades, para que sejam sanadas a tempo. Então, todas as quintas-feiras na minha agenda é colocado isso. A respeito da manutenção das escolas, já foi assinado, já começou o processo de reforma nas escolas, que cabe, nesse primeiro momento, são os reparos, que cabe parte hidráulica, parte elétrica, portas quebradas, janelas quebradas, vidros quebrados, fechaduras de porta, bomba d'água. Toda essa infraestrutura só não vai poder, nesse primeiro momento, fazer ampliação de sala, construção, porque aí é a reforma que vai acontecer em junho, que estava previsto para acontecer de dezembro para janeiro, que era o nosso mês de férias. Mas, quando foi feita a licitação, uma das empresas recorreu e teve que se iniciar todo o processo de novo. Desculpa. Então, já respondendo a essa questão, já começou, já foi para a escola Manuel Machado. Nós temos uma relação de escolas para ser atendidas por prioridade. Né? Então, à medida que for mais relevante a prioridade, no caso do Manuel Machado, o telhado estava prestes a cair, por isso que foi primeiro para lá, mas está na lista da prioridade o Mãe Sinhá, o Rubens Lemos, são as próximas, certo?
ainda na gestão, para também ajudar nessa parte para dar mais autonomia ao gestor, foi também aprovado pelo nosso prefeito um suprimento de fundos, que já existiu antigamente nas escolas. Os gestores tinham, Vandilma deve se lembrar, que era um suprimento que o gestor tinha a autonomia de, por exemplo, quando quebrasse uma porta, ele tinha aquele recurso que ele ia lá e ele mesmo resolvia. Então, dá mais autonomia para o gestor estar resolvendo pequenas questões para serem administradas. Além disso, ainda também, entra também na gestão, porque entra na parte de como realizar, foi falado assim a questão dos estagiários, né? A partir de 1º de abril, já foi autorizado o aumento do salário do estagiário, vai passar a ser R$ 400, mais vale transporte, certo? Nós estamos tendo uma pequena dificuldade com relação aos estagiários, porque a UVA não está autorizada para funcionar no estado do Rio Grande do Norte. Então, alguns estagiários que nós já tínhamos enviado para as escolas tiveram que retornar. Mas nós estamos nessa busca ativa por estagiários, para, chegando ele na secretaria, ele já está sendo encaminhado com esse salário de R$ 400. Pronto. Então, vamos passar aqui, ensino fundamental. Formação continuada em serviço para coordenadores pedagógicos, professores em atendimento à meta 7 do PME, criação de um sistema de avaliação e monitoramento da aprendizagem em cumprimento da meta do PME, que dispõe de avaliação externa no mesmo molde da Prova Brasil, através de licitações de uma empresa colaboradora das provas. Bem, a respeito disso, é uma questão de realizar provas previamente com os nossos alunos, né, no mesmo modelo, mas sendo aplicada por uma outra empresa, para que a gente possa estar avaliando os nossos alunos para ver onde é que nós podemos melhorar. Certo? Organização dos dias de planejamento do professor das turmas de 1º ao 5º ano. Essa organização se dá da seguinte forma: não convocar, por exemplo, professores que precisam de formação e, em contrapartida, tirar ele de sala de aula. Nesse modelo, nós organizamos de forma que, por exemplo, na segunda-feira, é o planejamento dos professores que estão no 1º ano. Então, nesse dia, vai ter formação para os professores do 1º ano. Porque aí está no planejamento dele e o aluno está lá tendo aula sem dano nenhum, sem tirar o tempo pedagógico do aluno. E assim sucessivamente até o 5º ano. Alguns casos a gente não conseguiu ainda reordenar, mas em sua maioria nós conseguimos organizar dessa forma. Realização da Semana Municipal do Livro no dia 16 de abril. Sarau, cortejo poético, circuito literário, entre outros, né, que a vereadora até já falou. Esse também é um projeto que, até mesmo antes que a lei fosse, né, criada, já era um trabalho também que já se fazia bem presente, até na gestão da própria vereadora, né? A adesão ao programa Mais Alfabetização, cujo objetivo é apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do 1º e do 2º ano do ensino fundamental. Esse programa Mais Alfabetização os estudantes eles vão ter um professor auxiliar para poder auxiliar o professor no processo de alfabetização. Nós vamos poder... A escola o dinheiro vem do governo federal, direto para a conta da escola, e a escola contrata esses estagiários para que eles possam estar atuando junto com o professor. Ele pode passar até 5 horas semanais com um professor, certo?
inspeção escolar, sistema de matrículas online, gerando transparência na demanda reprimida. Foi um ponto que foi questionado, né, a questão da matrícula online. Bem, nesse primeiro momento, que foi até uma recomendação do Ministério Público, a realização da matrícula online, a exemplo do Estado, que já acontece há alguns anos. Mas quem é do Estado também vai lembrar que no primeiro ano que o Estado fez a matrícula online, também teve muitos problemas, mas que depois se vê a importância de estar se fazendo essa matrícula online. Porque, através dela, nós podemos perceber, nós temos um panorama de onde está a nossa demanda reprimida para poder atuar, para poder fazer um planejamento para 2019, das escolas que nós temos que não tem. Nossa demanda reprimida é mais na educação infantil, nós podemos ver isso agora. Né? E, em contrapartida, nós temos algumas escolas que têm algumas salas ociosas. Quem nos forneceu esse dado foi a forma como foi feita a matrícula online, certo? E o reordenamento das turmas das escolas, visando possibilidade de criar novas turmas, tanto na educação infantil, tanto no ensino fundamental, é isso que eu falei, como na EJA. Partindo desse trabalho que foi feito, dessa matrícula online, desse quadro que nos apresentou, agora sim nós vamos planejar as ações, como melhorar essa distribuição em toda a rede. Financeiro. Todos os recursos serão administrados pela SEMEC, gerando, assim, autonomia financeira, possibilitando a captação de recursos e a agilidade nos processos de licitação. Como já foi dito, isso é uma vitória para a educação, porque a gente vai ter autonomia de estar gerenciando esses recursos. Atualmente, entre outros, encontra-se em andamento a licitação de fardamento. Nessa licitação, nós licitamos camisetas, meias, tênis, calçados, bermudas, short e saia, calças e jalecos para os professores. O que é que acontece aí, às vezes? Uma empresa ela não pode ganhar todos os itens. Então, a empresa ganha para meia, a outra ganha para o jaleco, outra ganha para... Entendeu? Então, assim, você vai me perguntar, tem prazo para isso chegar? A burocracia, o dinheiro público, é muito fácil a gente dizer assim, mas só falam em licitação. Só fala, não tem data certa. Gente, dinheiro público é assim, eu não posso chegar e dizer assim, eu vou comprar isso aqui e chego ali e compro. Eu tenho que ter responsabilidade sobre a gerência do dinheiro público, porque depois eu vou responder sobre isso. Quem está à frente vai responder. Então, a gente tem que fazer tudo com muita ordem, com muita decência, respeitando os prazos. Às vezes, a empresa perde, recorre, volta tudo de novo, né? Mais uma prova, me veio aqui à memória, que o nosso prefeito, Rosano Taveira, tem compromisso com a educação. Nos primeiros dias que ele assumiu a Prefeitura de Parnamirim, sua primeira iniciativa foi colocar os salários dos educadores em dia. E continua até hoje. Poucos municípios cumpriram com o cumprimento do piso, e Parnamirim cumpriu já. Então, assim, isso quer dizer que ele se importa, sim, com a educação de Parnamirim. Porque os nossos professores, eles estão passando todas essas dificuldades, mas eles não podem dizer que eles estão desmotivados por falta de salário ou por pagamento atrasado. Certo? Eu aceito uma balinha. Professor quebra assim o protocolo, viu, gente? Desculpa aí, mas é de professor mesmo. E fala muito, né? Professor fala, mandaram me chamar. Então, então assim, estou brincando, viu? Eu agradeço. Toda a vida pode chamar que eu venho. Então, assim, atualmente, entre outros, aí já falei, né? Mobiliário escolar para salas de aula do ensino fundamental. Nós fizemos um pedido emergencial
Aí esse sim, eu posso dar um prazo de 30 dias. Eu gostaria até de ter podido trazer a cadeira, o modelo da cadeira que a vereadora Ralessa teve lá na secretaria e ela pôde constatar que é de boa qualidade. Aí sim eu posso dizer que dentro de 30 dias, essas cadeiras, 1000 cadeiras para atender emergencialmente as nossas escolas vão estar chegando. Certo? Mobiliário dos refeitórios das salas de educação infantil foi feito um aditivo, porque lá tem que ser tudo novo, tudo novinho. Então, foi feito um aditivo para atender a demanda. Os playgrounds também estão em licitação. 100 unidades de bebedouros industriais também estão em licitação. Certo? Não posso dizer assim, eu disse eu vou, e eu vou com a verdade. Né? Então, eu não tenho prazo para uma certeza que vocês podem ter. Como já falei lá no Luiz Maranhão. Com o mesmo compromisso que eu assumi a minha sala de aula pela primeira vez, com o mesmo compromisso que eu assumi a uma gestão de uma escola uma vez, eu estou assumindo a pasta da educação. Sem olhar para trás, sem ver o que não foi. Eu quero olhar para frente. Eu quero trabalhar. Eu quero mostrar o que eu posso fazer, não. Porque eu sou muito pequena para isso. Mas o que a minha equipe pode realizar. O que profissionais da educação, são 1.800, podem fazer. Porque a educação não se faz sozinho, como eu já disse. Se faz com muitas mãos, né? E aí a infraestrutura. Foi iniciado o processo de manutenção e reparos, como eu já falei. Seguindo um cronograma de elaboração pela Coordenadoria de Gestão, em que se considera os casos mais críticos, como já falei também. Escolas alcançadas é o Manuel Machado, e está também no Pró-Infância do Parque das Orquídeas, vai a manutenção para lá também, para que possa ser, como já foi dito, os professores já tivemos a preocupação, já estão lá planejando, só falta o prédio estar pronto para que possa ser ocupado da melhor forma. Bem, deixa eu ver se ainda tem algum questionamento que eu ainda não respondi. A questão da segurança. Já existem 2 processos de licitação para atender todos os prédios públicos do município, inclusive as escolas, com câmaras de segurança e sistema eletrônico. A questão da merenda. Junto com a Adriana e a nossa equipe, nós estamos estudando uma forma de melhorar. E uma das possibilidades pode ser a descentralização da merenda. Para isso, a gente precisa ver os caixas escolares, para ver a possibilidade de estar fazendo essa descentralização, assim como acontece no Estado. Certo? Mas deixa eu ver se falta alguma coisa. Se faltar, vocês vão me lembrando depois. Mobiliário do infantil já respondi. Foi colocada uma foto, eu vi nas redes sociais, de alguns alunos que estavam saindo ali do Parque das Orquídeas, né? Mas já foi providenciado também com obras para abrir a rua, tá certo? Provavelmente amanhã, ou mais tardar no outro dia, já vai estar providenciando isso daí. Eu anotei aqui que a professora Nilda falou da licença, né? Então, é só fazer o requerimento, Nilda. Tem que fazer um requerimento lá na secretaria mesmo. Você procura a TEDA, porque todas as licenças fez um requerimento. Então, eu vou olhar amanhã onde é que está, por que não aconteceu. Porque o procedimento é esse, fazer o requerimento e logo é encaminhado, né? Eu vou procurar saber, tá certo? No mais, eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade, dizer que estou à disposição, se tiver mais algum questionamento, né? E dizer que, em meio a tantas dificuldades, nós temos força para trabalhar, nós temos compromisso com a educação e, como eu disse, faz 19 dias que estamos pensando a educação como um todo, né? E
espero sim um dia ainda voltar a esta mesma casa com a outra realidade, tendo cumprido todas essas fragilidades que nós nos encontramos hoje, mas é só momentânea, eu acredito. Então, agradeço e estou aqui à disposição para qualquer outro questionamento. Muito obrigada. Devolvo a palavra à vereadora Fativan. E se a secretária adjunta Adriana quiser para ficar na mesa, vai ficar na extensão? Ok. Senhora secretária, eu agradeço pelos seus... Deixa eu ir mais para cá, que eu não estou vendo a senhora. Eu agradeço pelos seus esclarecimentos, né? Mas eu ainda continuo vendo a situação da educação com muita preocupação, né? Todos nós. Porque, assim, na fala, na escrita, nos projetos, tudo é muito bonito. Tudo vai acontecer. Mas a grande preocupação, acho que o grande motivo de ter convidado a senhora para estar aqui esclarecendo é a questão de prazos. Porque, na verdade, é isso que eu gostaria de escutar. Porque, na verdade, o segundo ano letivo da gestão Rossano Taveira já está acontecendo. O segundo ano letivo dessa gestão, a situação está pior do que o ano passado. Então, todas as vezes que chega um pai, uma mãe, no nosso gabinete para questionar, vereadora, vamos fazer a visita naquela escola, ver a situação, ver de perto, que a gente chega lá, a gente encontra, sim, alguns professores com boa vontade, diretores com boa vontade de trabalhar, até como a senhora colocou mesmo, estão com salários em dia. Mas também, diante de toda essa situação, se pelo menos isso, porque é a única coisa, e quando ele é professor do quadro, pelo menos isso está funcionando. Porque o restante de tudo não tem nada funcionando. Eu me admirei também quando a senhora colocou aí nas suas palavras que dentro de um dos projetos vai acontecer estagiários para ajudar na leitura. Não é isso? Mas se a gente não tem estagiários nem para suprir a situação da educação infantil, como a visita que nós fizemos hoje, devido a esse novo sistema de matrícula, tem uma escola com 16 crianças especiais. E não tem... Não, numa escola. Em uma escola. Sim. 16 crianças especiais em ou uma escola. Sala com 16 não, crianças e uma especial? 16 crianças ao todo em uma escola. Mas não tem um estagiário. Inclusive, algumas dessas crianças que ainda conseguem estar em sala de aula estão sendo liberadas pela manhã, 9 horas da manhã, e à tarde, às 15 horas. Outras não têm condições nem de estar na escola. E a senhora colocou também sobre uma questão de demanda reprimida da educação infantil. Eu acho isso muito sério. Inclusive, a creche que a senhora colocou aí de Parque das Orquídeas, né, uma creche que é um dinheiro federal, já está pronta há muito tempo, igual o Bela Parnamirim. E, infelizmente, hoje, para ser utilizada essa creche, que é creche modelo, né, CMEI modelo, precisa se fazer uma reforma. Então, é uma situação, diante de tanta coisa aqui, é uma situação difícil. E o que realmente eu gostaria de escutar é a questão de prazos. Porque é o que mais os pais perguntam para a gente. Quanto à questão da merenda, né, ainda está se estudando a questão de descentralização. Existe prazo para isso?
Porque hoje as escolas, quando tem leite, não tem o biscoito. Quando tem a polpa, não tem o biscoito. Então, eu acho que são atitudes, né, são necessidades que é uma prioridade para a educação. Então, não é algo que, durante todo esse tempo, a senhora mesma falou que já era do quadro, né, já está na Secretaria da Educação há um tempo, então já conhece tudo isso, né, se existe um prazo. Tem um outro questionamento que me fizeram, que é na Escola Joana Alves, que é uma verba federal que foi para construir uma quadra. Inclusive, tem até uma recomendação do Ministério Público, que venceu o prazo dia 16/11, e como está essa situação. Claro que se a senhora não puder responder agora, não tem problema, mas que a gente precisa de uma resposta. A compra dos ventiladores, a senhora já falou, que está em licitação, essa bendita licitação, que, sinceramente, essa casa aqui de vereadores já não aguenta mais, porque não é só a parte da educação, né? Então, tudo empanca numa bendita licitação, que eu sempre falo que é o chip do moído, essa licitação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parque das Orquídeas, a senhora respondeu. Sim, a escola que tem 16 alunos que é especiais é na Osmundo Farias. Secretária. Na Osmundo Farias. Só falando mais um ponto sobre o CEMEI. O CEMEI de Bela Parnamirim teve início. Passaram, acho que 2 semanas as crianças lá. E hoje nem tem energia, problema com instalação elétrica, bomba queimou, tem um fedor horroroso lá, que ninguém sabe o que é. Resumindo, a gente tem 220 crianças sem aula, além dessa demanda reprimida que a senhora mesmo colocou. E quando a senhora colocou aí no seu slide sobre os projetos, né, que realmente são projetos fantásticos. Mas eu tenho certeza que a população de Parnamirim, se eles tivessem pelo menos o básico, eles estariam felizes. Pode ter certeza. E assim, a gente conta, né, com... que eu sempre digo, o problema não é a secretária. Quando a gente tinha a outra secretária, Francisca Henrique, ela tem tudo, né, como gestora de uma escola, que ela poderia ter dado continuidade. O grande problema não é a senhora, não é a Adriana, não é a ex-secretária Francisca, é o gestor. Então, eu desejo à senhora, né, uma boa sorte pela essa pasta que a senhora assumiu. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem mais de 250 habitantes cobrando. E eles não cobram devagarzinho, não. Eles cobram com direitos, que é um direito deles, ter educação de qualidade. Obrigada. Bem, só respondendo à questão, quando a vereadora fala do fato de esses projetos são muito bonitos no papel, né? Mas esses projetos que eu apresentei, eles não estão só no papel. Eles acontecem de fato e de direito, e as escolas têm evidências desses projetos que acontecem. Então, não foi uma coisa bonita que eu coloquei aqui para ludibriar, alguma coisa desse tipo. Eles realmente acontecem de fato e de direito, certo? Em relação à questão do prazo para a questão da mudança da descentralização da merenda escolar. Tudo na educação, nós trabalhamos com planejamento. Então, nós precisamos ver a situação dos caixas escolar das escolas e o que é que a gente assume o mais rápido possível que a gente puder fazer essa descentralização, né? Mas não é feito assim.
E eu fico assim admirada, me permita, por favor, os nobres colegas, os vereadores desta casa, quando eu fico admirada quando se diz assim, já estamos cansados de ouvir falar em licitação. E dinheiro público se compra de outra forma? Se não for por licitação? Mas se compra de outra forma? Eu posso depois. Não tem como comprar outra coisa. Não tem como se utilizar dinheiro público se não for por licitação. Né? A questão eu esqueci de dizer que os ar-condicionados já foram comprados, já chegaram. Pode. Eu vou passar para... Só dizer aqui que eu esqueci de dizer dos ar-condicionados, já foram comprados. Aí eu passo a palavra para a Adriana. Boa noite. Estar à frente da educação de um município como Parnamirim é uma missão muito árdua e uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos um compromisso com uma rede com mais de 25 mil estudantes. E esses estudantes, eles merecem respeito acima de tudo. E o tempo todo a nossa gestão tem se preocupado com isso. É tanto que nós partimos para a conversa com o prefeito, com os demais secretários, e na última semana nós conseguimos avançar na questão dos estagiários. Nós não entendíamos que um estagiário pudesse trabalhar auxiliando um professor com R$260. E nós conseguimos uma boa vitória, porque vejam a porcentagem desse aumento. Agora, também em Parnamirim, é difícil conseguir estagiário quando algumas universidades elas não estão aptas a oferecer esses serviços, né? Nós estamos buscando, através de conversa, de negociação de pedidos, com a Maurício de Nassau, com a UNP, nós, enquanto secretaria, estamos buscando esses estagiários. E hoje, vereadora Fativan, nós já encaminhamos um estagiário para Osmundo. Eu sei que são 16 que estão precisando, e nós estamos buscando, além do estagiário, o servidor capacitado, auxiliar de creche, que também possa atender esses alunos. Nós estamos deslocando alguns técnicos da SEMEC para auxiliar nas escolas. Então, estamos abrindo mão de pessoas que podem colaborar com a gente para contribuir com o aluno. Então, não existe descaso com a educação pública, nós estamos buscando... Estamos cobrando e já visitamos com vários eletricistas, o CEMEI, Parque de Bela Parnamirim, a diretora da escola está presente e sabe do nosso esforço de resolver a situação. Então, o eletricista visita, diagnosticou o problema e ele vai buscar, agora a gente precisa comprar o que precisa, para fazer a mudança em toda uma rede elétrica, que não é algo tão simples, é algo que vai além de uma pessoa chegar e fazer a mudança com a varinha mágica. Nós precisamos de um planejamento, sim, precisamos de prazo, sim, já compramos carteira, já está empenhado o recurso, vamos receber em menos de 30 dias, e estamos batalhando e correndo atrás para dar andamento e agilidade às licitações. Então, nossa preocupação está sempre acompanhando cada processo. A equipe financeira está ampliada para dar celeridade a todos os processos de licitação que estamos já em andamento e os que ainda precisam serem iniciados para a melhoria da escola, para a melhoria da educação de Parnamirim. Esclarecendo, Adriana, só um minutinho, só esclarecendo a questão, como é que vai conseguir mais estagiários para esse programa, né? Nesse caso é diferente, porque vai ser feita uma chamada pública, onde pessoas que já são formadas podem participar dessa chamada pública, certo? Não só são estudantes de pedagogia, não. Podem ser pessoas já formadas que vão encaminhar o currículo para a SEMEC e a SEMEC vai fazer a seleção. Entendeu? Então, não demanda só... abre mais o leque de possibilidades. Não é o mesmo valor.
Como eu disse, o dinheiro vem direto para o caixa escolar da escola, não é a prefeitura que paga, é um projeto do governo federal, então vem o dinheiro, como acontece com os auxiliares do Mais Educação. Vem o dinheiro direto para o caixa escolar da escola e o diretor da escola é quem efetua o pagamento. Nas perguntas dos vereadores está escrita Vandilma, Ana Michele, Nilda e Ítalo e Rogério. Passo a palavra a Vandilma. Gente, boa noite mais uma vez, né? Eu quero lhe parabenizar, Ana, por estar aqui no lugar mais democrático que possa existir dentro de uma cidade, a Casa do Povo, para tratar de questões, empresta esse outro aí, Ana Michele, para tratar de questões inerentes ao desenvolvimento porque isso aqui já é histórico. Toda vida que eu pego no microfone, acontece alguma coisa e para, e sempre acontece. Eu já pedi para trocar esse meu. Mas eu quero dizer a você que eu estive visitando algumas escolas. Hoje, particularmente, eu estive também no CEMEI do Parque das Orquídeas, né? E verifiquei já em loco que tem uma equipe da Secretaria de Obras já trabalhando na reconstrução de alguns reparos que precisava para que as aulas pudessem, de fato, acontecer naquele CEMEI. Eu também fiz uma visita hoje ao secretário de Obras, a Franklin, e ele me garantiu que aquele centro estaria sendo entregue à Secretaria de Educação em 2 semanas. Nós sabemos, e aí a minha pergunta a você é sobre isso. Qual é o prazo do início do ano letivo? Já que aí eu vou falar agora da nossa época, da minha época, quando estive na secretaria, e já teve mais alguém depois de mim, nós deixamos nos departamentos da Secretaria de Educação, ou seja, muito bem guardadinho, os berços, todo o material de brinquedoteca, todas as brinquedotecas que foram compradas, já tinha, com exceção de mobiliário de cadeiras, ele não foi comprado naquela época, que deve ter sido feito nessa licitação. A minha pergunta a você em relação à temática ali daquela escola, é que hoje os professores até relatavam que quase todos os professores, por se tratar de um atendimento integral, quase todos os professores são professores que têm 2 matrículas. Como vai ficar a questão do intervalo, como é que a Secretaria de Educação vai colocar, são estagiários que vão render o período. E uma outra coisa, o Proinfância, quando foi criado nesses 2 centros, ele tinha a ideologia de se vencer uma demanda já criada desde a época que Delmira era secretária. O atendimento à criança de 6 meses e de 1 ano de idade. Eu relembro que, na época, a Gersonita Paulino, que era a nossa coordenadora de desenvolvimento infantil, educação infantil, ela tinha feito um levantamento e lá, de fato, ia funcionar de forma integral, porque o CEMEI Romana Santiago comportava as 2 modalidades de ensino naquele momento. Vocês têm intenção de continuar, porque nós sabemos que recebemos do próprio Proinfância os becinhos que ficaram nos seus devidos lugares, aguardando essa tão sonhada entrega. Tem alguma previsão de entrega, de atendimento a essa demanda, já que é uma solicitação intensa de muitas mães que precisam trabalhar e que não têm onde deixar? Eu vi que uma das sugestões hoje do seu chamado aqui era a falta de professores. E nós sabemos que a falta de professores, ela é notória em algumas situações, principalmente na educação do Fundamental 2.
quantos professores, de fato, hoje a rede não tem? E se o concurso de 2015 vai haver a prorrogação, se existe possibilidade de chamar os professores oriundos deste concurso para atender as próprias demandas da própria educação. Nós sabemos que o estagiário, muito falado aqui nessa casa, quer seja pela vereadora Nilda, que fez indicação, quer seja pelos demais vereadores, que sempre traz essa questão do valor. Nós sabemos que o valor não é tão alto quanto se merece da questão do ano, mas já é um valor significativo, principalmente quando junto com o Vale Transportes. Semana passada eu usei essa tribuna para fazer um relato até sobre a própria audiência que nós vamos realizar nesse próximo mês, agora de abril, sobre pessoa com deficiência. E no setor de educação especial, eu estive lá e vi o relatório da equipe que me atendeu, onde só no ano passado nós tínhamos 474 crianças com laudos, 169 crianças sem laudos e apenas 130 alunos que tenham sido atendidos. Nós sabemos que o município de Parnamirim, e aí eu tenho conhecimento de causa para dizer que há um número enorme de crianças e adolescentes com deficiência, com alguma dificuldade. É um número muito alto, mesmo que tenha sido em relação ao ano passado. E aí, dada a sua preocupação com relação do estagiário, que nós sabemos que não é só para as crianças especiais, mas também para as crianças do nível 3, do nível 3 e 4, que não tem esse atendimento. Constantemente nós recebemos muitas reclamações, principalmente do CEMEI, do tio Hermes, das mães, que ainda hoje uma me mandou uma mensagem pelo Facebook, pedindo que fosse resolvida essa situação, que ela estava sem condição de trabalhar porque tinha que pegar. E para encerrar, que o presidente já está dizendo que o meu tempo está assim pequeno, eu queria lhe fazer uma pergunta com relação às reformas. Eu visitei 2 escolas que eu achei que elas estavam contempladas ali. A escola Cícero Melo e a escola Edmo Pinheiro, em Cajupiranga. Então, eu faço aqui uma sugestão a Vossa Excelência que, se possível, encaminhe a sua equipe para visitar essas 2 escolas e que possa colocar logo nessa programação de urgência. Muito obrigada. Pronto. Então, assim, não funcionou já, Vandilma. Em relação aos estagiários, aos auxiliares do CEMEIS, né? Nessa realidade do tempo integral, nós precisamos de pessoas que passem 6 horas, porque é justamente para pegar aquela hora do almoço. Como o estagiário é só 4 horas, o que é que nós vamos fazer? Ver quais são as pessoas que nós temos contrato, certo? E que têm a formação, curso de pedagogia, experiência com a educação, para que a gente possa estar encaminhando, redimensionando essa pessoa, que pode estar numa outra função, mas pode ficar nessa. Pode ter esse perfil, de acordo com o perfil, a gente vai reordenando. Em relação aos materiais que estão no depósito, os becinhos, todo o mobiliário, nós estamos providenciando um caminhão, onde a gente vai separar todo esse material para estar colocando nos CEMEIs, tá certo? E em relação à questão da falta, sim, da clientela de 6 meses, né? A 1 ano, no Jaci de Castro, a gente até tentou criar uma turma, mas não formou turma. Então, assim, nós temos interesse, sim. Agora, isso vai ser feito gradativamente à medida que as turmas forem sendo formadas. Mas nós temos total interesse em atender essa faixa etária. Concurso público vai acontecer, até a Adriana está ali se coçando para responder. Responda, Adriana. Obrigada.
Vandilma, o concurso público ele está suspenso pelo TAG, mas ele já foi pedido a prorrogação. Então, nós queremos, nosso empenho também é em convocar professores. Agora, eu também preciso dizer que parte dessa necessidade de professores vai ser sanada com jornada, porque muitos professores eles estão afastados para frequentar cursos ou de licença médica. Então, isso não é uma vaga permanente, é uma vaga provisória e a gente não pode convocar um professor para atender uma vaga provisória. Assim que sairmos dessa dificuldade financeira, atendendo às demandas do TAG, aí nós podemos convocar professores de educação física, artes e inglês, que é onde existe realmente a vaga, somente. Na sequência era a vereadora Ana Michele, mas Rogério pediu para ela cedeu para Rogério primeiro que dá. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a senhora vereadora Ana Michele. Vou ser bem rápido nas minhas palavras, até porque eu tenho um compromisso agora, mas não podia deixar de dar um pouco minha contribuição, e principalmente parabenizar tanto a senhora Ana Lúcia, quanto a senhora secretária Adriana, mas principalmente para a senhora secretária, por tão pouco tempo à frente da secretaria, já ter tanto subsídio suficiente para nos trazer através das informações que a senhora está nos dando nesta noite. Minhas palavras são apenas de agradecimento. Eu, como vereador e fiscalizador do município, venho observando nas minhas andanças, não só eu como todos os vereadores, que muito precisa ser feito, certo? Mas entendo também como administrador a parte burocrática, como eu já falei, né? Dentro desta casa nós já tivemos alguns vereadores que passaram por secretarias, como a nossa amiga Ana Michele, o próprio presidente Irani Guedes, o Gustavo Negócio. Nós já passamos por onde a senhora está hoje e nós sabemos o quanto é difícil cumprir com a burocracia de algumas licitações. Não que seja difícil pelo fato da licitação, mas sim por cumprir todos os passos. E muitas vezes, por um detalhe, essa licitação ela retorna e não é culpa do gestor, né? Até muitas vezes pela própria empresa não subsidiar de algumas informações, ela retroage em alguns momentos. Mas eu me sinto muito confortável, não só eu, quanto algumas pessoas que tiveram a oportunidade, como eu estou vendo que a senhora teve a oportunidade de pegar todas essas informações, que a coisa realmente ela está encaminhada, certo? Eu prezo muito no que a senhora falou e estava prestando atenção no planejamento. E hoje, eu não quero estar enganado, mas hoje eu vejo que a senhora, não desmerecendo qualquer pessoa, pelo contrário, mas como a gente sempre fala, não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o presente. Eu vejo que a senhora à frente, juntamente com a Adriana, esse planejamento ele vai ser colocado no papel e vai ser executado. Para que essas licitações elas sejam programadas para que no próximo ano ou nas próximas ações, elas previamente estejam sido executadas para que no momento de qualquer situação referente à Secretaria de Educação, a senhora não tenha qualquer dificuldade em gerir. Então, meus parabéns, de verdade, parabéns por todas as informações e pela explanação que foi dada hoje aqui nesta audiência pública. Meus parabéns, Adriana, para você também. Boa noite a todos. Passo para a Ana Michele a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, a todos os parnamirinenses que nos acompanham. Um cumprimento especial à secretária municipal de Educação, professora Ana Lúcia, secretária adjunta de Educação, professora Adriana. E começo minhas considerações, professora, dizendo o seguinte, que tinha a curiosidade de conhecê-la, né, de travar diálogo, de
trocar algumas informações, algumas reflexões, e digo à senhora que foi neste momento, e parabenizo e agradeço, porque tive a melhor impressão. Como gestora que fui do município, né, dessa experiência de gestão há quase 20 anos, apesar também da idade, com 21 anos de sala de aula, e gostei muito das palavras da senhora, principalmente as iniciais, quando a senhora falava do grande desafio profissional. Gostei muito da postura de Vossa Senhoria, de humildade, e principalmente a fala do espírito de equipe. Então, isso aí me marcou, eu gostaria de registrar, de parabenizá-la. E realmente a senhora coloca que a senhora é educadora nata, né, de toda a experiência que a senhora vem colocando, pela formação, pelo currículo, e muito mais do que informação, a gente sabe que é primordial a formação, a experiência, é o que credencia. E ainda mais minha xará, Ana, né, que etimologicamente Ana significa cheia de graça, abençoada, e além de bênção, eu quero dizer que a senhora é uma mulher corajosa, né? No sentido de bênção, presidente, é sim, cheia de graça. E Michele significa quem como Deus, que vem do anjo Miguel. Já pensou? E aí eu sou muito curiosa, ando pesquisando e vendo, e depois eu vou pesquisar o nome de Vossa Excelência também. E aí, secretária, como nós estávamos colocando, não é fácil. A gente já passou, professora Vandilma sabe muito bem, nós passamos pela pasta da assistência social, e os desafios são enormes. Por isso que eu falei da questão da coragem, mas da postura, né, de dignidade da senhora, da forma que a senhora chegou, da forma que a senhora abordou, de uma forma muito tranquila, porque aqui não se trata de caça às bruxas ou de crucificação. Nós somos parceiros, inclusive, né, obviamente, da gestão. Né, nós temos que nos unir para que a gente realmente traga as soluções concretas das problemáticas que são levantadas, tão bem colocadas por professora Nilda, professora Fativan, professora Vandilma e todos os vereadores e vereadoras desta casa, porque nós temos um objetivo comum. Né? Nós temos o objetivo de realmente efetivar e continuar efetivando, digamos assim, a educação de qualidade do nosso município. Então, a senhora traz aqui dados concretos, 45 escolas, 21 centros infantis, mais de 25 mil alunos, mais de 1.800 professores e gestores. Isso não é brincadeira, isso é uma rede complexa que exige, né, todo um planejamento, toda uma estratégia. A senhora, poucos dias diante da secretaria, a secretária adjunta Adriana, que nós já tivemos a oportunidade de visitar, de conversar, e nos acolheu com muita atenção, com muito carinho, com muito profissionalismo. Isso a gente precisa, com muito respeito, isso a gente precisa ressaltar, né, em público, e colocar essa postura em relação à secretaria. Projetos permanentes que a senhora colocou aqui de uma forma muito efetiva, muito segura, né, com dados concretos, com intervenções concretas. E aí eu tenho 4 questionamentos bem simples, porque ficaram algumas dúvidas em relação à fala, mas mais em questão de nível de esclarecimento. A senhora colocou que fez uma fusão na coordenadoria de expensão, censo e matrícula. Né? Então, fiquei com a dúvida, porque a estrutura organizacional da secretaria, né, especialmente as coordenações, elas são previstas naquela lei da estrutura administrativa, né, previamente aprovada por esta casa. Eu gostaria de saber como é que foi feita essa alteração, tendo em vista essas atribuições e competências estarem descritas na própria estrutura organizacional prevista em lei. Né? Isso aí eu fiquei com essa dúvida em relação a essa questão. Outro ponto que eu gostaria de colocar para a senhora, até porque essa coordenação está diretamente relacionada à demanda reprimida, que eu tinha um questionamento, mas já foi posto, né? Inclusive em relação a números, não só gerais, em relação a esse sistema de matrícula. Porque aqui já foi debatido anteriormente essa questão. Inclusive eu coloquei para alguns gestores que estou visitando, inclusive vou visitar, a gente está combinando, né, uma conversa nossa essa semana, outros assuntos que, no momento pertinente, nós vamos colocar, que não cabe aqui, mas
como eu estava dizendo, essa sistemática dessas matrículas, por que tanta demanda reprimida, como é que foi feito. Então, eu coloco alguns gestores que, quando tiver um tempo, acompanhem também as sessões, que nas sessões muitos pontos das pastas são ressaltados, até específicos, que é bom o gestor, né, do executivo estar acompanhando para que a gente fale na mesma linguagem e siga esse caminho em tempo real, digamos assim, né? Até uma sugestão para Vossa Senhoria, para a secretária adjunta. E aí eu ia questionar esse ponto da demanda reprimida, como solucionar esse problema, né, que é um desafio e que as nossas crianças estejam, de fato, em sala de aula. E outra coisa, a senhora colocou muito bem que os gastos públicos, eles são regidos por legislações próprias, por lei própria, principalmente a lei federal, né? A 8666, a lei de licitações. A gente sabe, jamais a gente vai sugerir ou questionar a questão da lei ou burlar legislação, mas nós sabemos que o gestor, principalmente das pastas mais complexas, se deparam com a burocracia muitas vezes excessiva, e esse processo centralizado, digamos assim, dificulta muito mais o processo de gestão. Então, o meu questionamento é quando a senhora colocou que os suprimentos das escolas é algo concreto, que a professora Nilda tanto coloca, a descentralização das escolas, onde o gestor ele tem essa flexibilidade, essa autonomia administrativa financeira. Mas eu gostaria de questionar para Vossa Senhoria se a Secretaria de Educação, assim como a Saúde, vai ter sua CPL, sua Comissão Permanente de Licitação. Porque a Saúde, o secretário João Alberto está estruturando, e aí é onde a gente acredita que a farmácia básica, por exemplo, depois de 1 ano e 3 meses não saiu, porque são todas as pastas. O fato, eu gostaria de esclarecer para a senhora, não é o fato da licitação em si, é o fato do excesso de burocracia e da falta de eficiência e eficácia, que é um dos requisitos, inclusive, são um dos princípios da administração pública. A transparência, a legalidade e essa questão da eficiência e da eficácia do processo. Porque, secretária, eu sei que não compete à senhora, mas nós que somos do Legislativo estamos acompanhando, fiscalizando o Executivo, a gente precisa colocar isso de uma forma bem clara, que inclusive o líder do governo já disse que vem trazer essas informações concretas, porque todas as pastas se deparam com o item licitação. Então, a gente precisa saber... Pois é. Então, é essa questão, secretária, que a gente sabe que não é competência da senhora apenas ou uma questão de culpabilidade, mas a gente precisa resolver essa problemática no município da celeridade dos processos licitatórios, obviamente, dentro dos trâmites legais. Então, a pergunta é essa, se além do suprimento nas escolas, a descentralização, se essa vai ter realmente essa autonomia de gestão financeira da Secretaria de Educação em relação à CPL. E outra coisa, em relação à merenda. Se existe algum pensamento ou planejamento, alguma linha, até de uma forma bem pioneira talvez, quando descentralizar essa questão, que eu sei que é muito também do gestor da própria unidade educacional da própria escola, ou do centro infantil, que se envolve essa questão da economia solidária, da agricultura familiar, que a gente sabe que é um contexto, né, de política pública que se comunica, que se complementa no tocante à geração de emprego e renda e do próprio dinheiro circular no município. Isso chamou minha atenção e eu coloquei como um questionamento para a senhora. E, por último, os estagiários. Quais são os critérios e as dificuldades reais, além do que foi posto, como a secretária adjunta Adriana colocou muito bem, se a professora Nilda colocou aqui na fala, que são 18 anos sem reajuste. Né? Então, se houve esse reajuste, ou melhor, se não, perdão, houve o reajuste, e já é um ganho percentualmente. Né? Então, foi o quê? Praticamente 100%. Né? Eu não sei quanto é o auxílio transporte, né? Eu não sei qual é a média que a senhora poderia, de repente, colocar na fala da senhora, por favor, mas em relação ao que era, quem sabe é o primeiro passo para que a gente melhore e chegue aí, de repente, somando tudo, próximo a um salário mínimo, né? E aí a gente sabe das dificuldades do município, dessa questão de tag, enfim, de limite prudencial, enfim. Então, quais são esses critérios e as reais dificuldades
da chegada, digamos assim, desses estagiários. Agradecer mais uma vez, a senhora começa a fala com Paulo Freire, uma colocação pertinente, muito importante, e dizer que o mandato da vereadora Ana Michele está aqui. Eu sou uma parceira, estou à disposição. E uma sugestão, quando tiver esses eventos com as crianças, né, que nos estimula, a senhora também manda aqui para a gente os convites, envolva a gente para que a gente participe, para que a gente acompanhe, porque não é só esse aspecto, como a senhora colocou muito bem, são os aspectos principalmente de promoção, de educação, de emancipação, de crescimento, de acolhimento das nossas crianças. E a senhora disse que vai voltar aqui para mostrar resultados. Achei muito importante essa fala da senhora, viu? E vou voltar, gostei que é uma mulher corajosa, uma mulher digna, uma mulher que está mostrando para que veio. Embora já estivesse no processo, mas realmente é diferente. Eu já participei de pastas como adjunta e como titular e realmente é muito diferente. Então, secretário, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, né, em nome de todos nós, de dizer que pode contar conosco, com o nosso mandato. Secretária Adriana, da mesma forma, viu? Parabéns pelo trabalho. E é isso aí, estamos às ordens. Bem, Igor, eu agradeço as palavras, né? Fico assim, eu já estava me sentindo assim bem que em casa, né? Agora que eu estou à vontade mesmo, né? Então, assim, em relação à questão da coordenadoria, foi só uma mudança interna, porque era assim. Tinha uma pessoa que cuidava só da questão da inspeção escolar e outra da matrícula. E nós já tínhamos o entendimento que o funcionário Lúcio, já bem antigo da rede, ele já trabalhava nessa pasta e funcionava muito bem. Ele cuidava das matrículas online e do censo. Então, como nós estamos no TAG, questão de economia também, né? Então, ele abraçou o trabalho que fazia duas pessoas, ele consegue fazer, entendeu? Então, é só uma questão de mudança interna. A questão da como solucionar a demanda reprimida. Como eu falei, demanda um planejamento. Por exemplo, nós percebemos que no Maria do Céu, nós temos 5 salas que estão ociosas. E pertinho do Maria do Céu, nós temos o Augusto Nunes, que é uma escola pequena, se vocês entrarem lá, é uma escola pequena, assim, bem que é acolhedora, tudo pequenininho, né? Que dá certo para ser um CEMEI. Então, a nível de planejamento, o Maria do Céu, em sua história, ele já funcionou de 1º ao 5º ano pela manhã e de 6º ao 9º no turno vespertino. Então, o que é que nós estamos pensando em fazer? Para um próximo ano, não agora, porque os alunos já estão matriculados, já tem toda uma estrutura, mas no próximo ano transformar o Augusto Nunes num centro infantil, para estar atendendo essa demanda que vem aqui de Rosa dos Ventos, de Santos Reis, né? Monte Castelo. E aí, o Maria do Céu, que tem salas ociosas, já alimentar as turmas posteriores, criando esse sistema de 1º ao 5º, ele já vai ir contando também que a nossa realidade da Escola Maria do Céu é a escola que nós temos o pior IDEB. Então, se a gente começar a trabalhar ele nas séries iniciais e alimentando essas turmas, é uma oportunidade da gente estar mudando esse quadro, tendo um olhar de receber, da educação já começar desde as séries iniciais, e esses alunos dando continuidade ao estudo, e aí a gente está com um olhar bem voltado para essa questão. Esse é um exemplo de como a gente vai estar solucionando essa demanda. Essa demanda também tem um fator interessante, porque a obrigatoriedade, a maior parte da demanda que está reprimida, com a resolução que já está no Conselho para ser extinta, nós vamos poder aumentar um pouco mais o número de alunos da educação infantil. Então, com isso, nós vamos receber mais alunos, né? Porque a resolução diz que a educação infantil até nível 3 e 4 só pode 15 alunos, né? Então, como acontecia antes, a educação, o nível 3 e 4 com 20 alunos e com um auxiliar.
Então, aumenta mais aí uns 5 alunos em cada turma. E aí a gente já vai adequando. E outro fator interessante é que, segundo a LDB, a obrigatoriedade do município é a partir de 4 anos de idade. E grande parte dessa demanda são crianças de 2, 3 anos. Não é? Não que a gente não queira atender. É desejo nosso atender essa clientela, porque nós entendemos que esses pais precisam trabalhar e precisam que seus filhos fiquem na escola. Entendeu? Mas existe esse reordenamento. A respeito dos estagiários, a maior dificuldade era realmente o salário. Que poucos se colocavam para ser estagiário nesse salário de 260, que a gente reconhece que realmente era pouco. Mas nós estamos divulgando agora que o salário aumentou para 400. Hoje mesmo eu já assinei, acho que uns 30 contratos. Entendeu? Então a notícia está se espalhando, eu espero que vocês... O Vale Transporte, aí tem um fator interessante, porque as pessoas, às vezes a gente fala muito assim dos políticos, né? Da forma ilegal, como sempre é voltado mais para o político. Mas tem uma realidade que as pessoas informavam, pegavam o endereço. É verdade, Graciane. Graciane está rindo ali, mas eu estou para falar a verdade. Pegava o endereço tipo de Goianinha, de Mossoró, né? Aí pega o recurso do Vale Transporte, dessa passagem e mais o interbairro. Então, agora, vai ser o salário de R$400, mas o Vale Transporte vai ser dos interbairros. Não que a gente não possa receber de São José, Goianinha, Nísia Floresta, mas eles vão arcar com a passagem, só vai ter aqui o Vale Transporte dos interbairros. Não sei dizer, né? A respeito da licitação, a Adriana pode responder. O valor do Vale Transporte, a gente depende da localidade que o aluno more, né? Então varia muito. Se ele vai pegar o estagiário, o aluno estagiário, não é o aluno nosso, não, é o aluno que está se dispondo a ser estagiário. Então vai depender da localidade e da escola que ele vai trabalhar. Então varia muito. Mas hoje um estagiário estaria ganhando R$404 com 260 mais o Vale Transporte. Então a média de R$600 a R$700 vai ser o valor que ele vai receber quando ele somar os R$400 da bolsa, que é uma bolsa, e mais o Vale Transporte. Com relação à merenda, a alimentação familiar, a gente gasta uma média de 30% da alimentação escolar, ela é destinada à alimentação familiar e 70% para os outros itens, os outros gêneros que são comprados através de uma licitação. A CPL. Como nós estamos passando esse ano pelo processo de descentralização, nosso CNPJ já está ativo, né? Nós já vamos fazer a informação ao Conselho do Fundeb, Conselho Nacional do Fundeb. A gente amanhã senta com a presidente e já vai passar o CNPJ e a conta para o MEC, o FNDE, e provavelmente a gente vai ter que planejar uma CPL, né? A partir de agora, é outra etapa. Pensar nas pessoas que capacitar os técnicos para a licitação e montar uma equipe que dê conta dessa CPL. Mas eu não tenho uma data, um prazo, nós não temos esse prazo ainda, porque vai depender da capacitação que nós já estamos também buscando e já estamos conseguindo alguns técnicos sendo inseridos nas capacitações que a Prefeitura promove. Passa a palavra a vereadora Nilda. Boa noite novamente. Quero parabenizar a vereadora Fativan por esta iniciativa e a todos os vereadores pela aprovação. Parabenizar a Ana Lúcia, né, pelo grande desafio que está assumindo, a Adriana, e dizer que tem alguns pontos que eu discordo, né, quando
a senhora falou, você, né? Posso chamar, né, Lúcia? Amiga de profissão, na questão que você está há 19 dias, né? Mas, lógico, à frente da pasta, sim. Mas como você defende uma gestão democrática, que é algo que você abraça, então a gestão você já fazia parte. Em outra instância, mas já fazia parte. Então, com certeza, você tinha o conhecimento e tem o conhecimento, porque você é bem organizada, você é observadora. Eu mesma acompanhei várias visitas da sua pessoa às escolas, juntamente com a ex-secretária Francisca Henrique, em alguns momentos. Então, essa realidade, a equipe gestora da secretaria tem conhecimento. E, a respeito de planejamento, eu faço uma ressalva. Todos os setores da Secretaria de Educação, inclusive, que está aqui a nossa amiga Gracinha, nosso amigo ali, João Paulo, lá do Laboratório de Informática, dentre os outros, me perdoe, o setor da leitura, né, também, tem o planejamento, sim, porque eu vejo que a Gracinha, ela fez várias visitas, ela sabe das necessidades, e praticamente parou na questão da licitação. Aí eu trago uma observação. Quando você observa o Diário Oficial de Parnamirim, tem várias licitações que também podem, em caráter emergencial, ir por carona. Então, significa dizer que poderia, sim, a Secretaria da Administração e ter ido em alguns requisitos pela carona, algo que não fizeram. Outra coisa também que eu trago aqui para a minha amiga aí levar, né, para os estudos, a gratificação dos gestores, que é uma gratificação por dedicação exclusiva, está prevista em lei, decreto não pode retirar, porque é lei, e retiraram dos diretores da rede municipal. Então, eu peço essa sensibilidade para que essa gratificação retorne. Certo? Claro que vocês terão que fazer um estudo, mas não é justo os gestores perderem praticamente mais de 50% do seu salário. Outra coisa, a questão dos projetos são belíssimos. Eu já disse na minha fala anterior que os profissionais estão de parabéns aqui, diretor, professor, porteiro, toda a equipe de profissionais e da Secretaria de Educação também. Aí, deixa eu ver aqui um ponto. A problemática das caixas escolares. Então, é algo que o município de Parnamirim sabe desde 2014. Nós temos escolas que perderam a verba do governo federal. Nós temos escolas que o dinheiro está no banco e não pode usar porque falta o querer solucionar o problema dos caixas escolares do município de Parnamirim. Eu visitei várias escolas e eu sei que tem diretores que estão com uma dívida de 1.600, de 2.000, de 800, que foram convidados a pagar do seu bolso. Mas eu sei que a prefeitura pode, sim, ver uma estratégia dentro da legalidade, que essa casa defende a legalidade, para solucionar esse problema, porque não foi erro dos gestores. Faltou orientação do setor contábil para ter informado, porque isso aí é um trâmite das caixas escolares que a gente faz na rede estadual. Então, Parnamirim pecou, não fez, e os diretores estão devendo, e muitas caixas escolares estão pendentes por causa da questão dessa regularização perante o imposto que não foi pago, aquele trâmite que você tem conhecimento, né? Toda a equipe. Aí também, uva. Essa problemática da uva não é novidade. O ano passado, eu estive conversando com o Tenilde. Por quê? Porque vários estagiários do município de Parnamirim, o ano passado,
em março ou foi fevereiro. Inclusive, tem estagiários do ano passado que ainda não receberam os seus pagamentos. Inclusive, eu estive conversando na época com Tenilde, e ela explicou que existia uma pendência da Universidade da UVA, que precisaria estar sendo resolvendo, e não foi resolvido. Continua a mesma problemática da UVA, e, inclusive, eu vou estar conversando lá com, não sei se ainda é Rosália, não lembro agora o nome da coordenadora da UVA. Então, é uma problemática desde o ano passado. Aí, esse ano, a mesma coisa, a situação da UVA. Então, a UVA precisa resolver, mas a gestão municipal também precisa solucionar esse problema, porque esse problema da UVA é desde o ano passado e eu estive lá. Tá certo. Tá certo, Adriana. Aí eu acho que eu termino dizendo o seguinte: tem outra coisa aqui no Diário Oficial, está dizendo que a questão da licitação das cadeiras escolares, que estava previsto a questão presencial, era no dia 13 agora. E segundo o Diário Oficial, está suspensa. Ela foi suspensa. Então, é algo também que a gente tem que ver, né? Mas está suspenso. A data, isso quem está dizendo não é a professora Nilda, é o Diário Oficial de Parnamirim. E, assim, eu finalizo dizendo que esta casa, o nosso objetivo é ajudar. Nós não podemos avançar se não existir realmente o comprometimento de todos. E o nosso papel aqui é estar fiscalizando, não só para dizer o que está errado, mas o porquê que chegou a esse caos também é importante, para que vocês possam traçar, e esta casa também, o planejamento tão falado, melhorias para a educação do nosso município. Eu acredito, sim, no seu trabalho, como acreditei e acredito também no trabalho da ex-secretária Francisca Henrique, mas por motivo particular, compete a ela. Mas nós estamos aqui para ajudar a solucionar os problemas à medida do possível. Parabéns, Ana, pelo grande desafio que você está assumindo, e veja os vereadores como colaboradores para estar transformando a nossa educação. E, Adriana, eu acredito também. Você é danadinha, mas vai ser tudo resolvido e nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada. Respondendo os questionamentos da professora Nilda, por que eu e não Ana? Bem, vou explicar. Ana sempre foi a secretária adjunta do pedagógico. Ela trouxe tão bem aí os projetos pedagógicos, acompanhamento. E eu fiquei com a parte administrativa e agora estou junto ao financeiro também. Então, o ano passado nós fizemos, sim, 2 processos de carona. Um para as carteiras e outro para os bebedouros. O que aconteceu? Os 2 foram impedidos de terem continuidade porque as empresas entraram com ação na justiça. O nosso processo, o grande pregão das carteiras, que já deveria estar pronto agora, também foi uma empresa que perdeu, que entrou com recurso, e nós vamos atender a solicitação da empresa, responder o processo. Então, para não perder tempo, entramos com o emergencial. Então, o emergencial já foi pensado para não perdermos tempo com o pregão que está com essa situação. O acompanhamento desses processos é diário. Todos os dias a gente olha no sistema onde está o processo e a gente até pega ele e leva para alguns lugares para agilizar. Os caixas escolares nós estamos regularizando, inclusive em 2017, quase 100% dos caixas estão ok. Temos uma pendência com a escola Alzelina de Sena, mas que já está sendo providenciado tudo no que diz respeito a prestações de contas anteriores para ser sanada a situação. As multas geradas, nós também estamos batalhando o pagamento de uma forma mais breve possível para tirar o nome do gestor
do sistema de negatividade. Não é a escola que está negativada, e sim o gestor que respondia no período. Inclusive, estamos hoje, esses dias, fazendo o DCTF, que é um registro que faz dos caixas escolares das empresas no sistema da Receita Federal, para que a gente tenha toda a atualização desses sistemas. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes, buscando a solução o mais breve possível de todos os problemas. O que mais? A dedicação exclusiva dos professores. Não é os gestores que têm direito à dedicação exclusiva. O gestor não tem direito a essa dedicação exclusiva. Na lei diz que é o professor. E o sistema de dedicação exclusiva, pode ler o plano de cargo e salário que você vai ver que é professor. Quando fala em gestor, fala em gratificação conforme a lei. Aí você vai ler a lei do porte. Aí a gente vai para a gratificação de porte, que a gente já tem um projeto na Procuradoria para ser preparada uma lei complementar. Em breve vocês vão receber essa lei para analisar. A dedicação exclusiva é para o professor que não possui outro vínculo. E então, os nossos gestores eleitos, a maioria deles possui outro vínculo em outra rede. Então, eles não têm direito a essa gratificação pela lei, não é permitido dar essa dedicação exclusiva a esses gestores. Mas nós estamos com o doutor Fábio à disposição para orientar, para conversar com os senhores e explicar bem direitinho essa questão da lei do porte e o plano de cargo e salário dos professores, certo? Lá, é claro, é para o professor que faça a opção de dedicação exclusiva. Passa a palavra ao vereador Ítalo. Boa noite a todos. Vou ser breve, na realidade a gente já está exausto, mas primeiramente agradecer às secretárias por ter vindo a esta casa esclarecer, e extremamente importante, porque a sociedade às vezes ouve falar, mas estão oficialmente aqui, e isso é extremamente importante. A gente já esteve juntos na Escola Luiz Maranhão na sexta-feira, e eu acho que lá eu já senti um pouco essa coisa do conhecimento que a senhora passou aqui. Não teve um momento que eu fui à secretaria para que a Adriana não estivesse cheia de papel tentando resolver problemas. Então, eu todas as vezes que eu fui à secretaria, vi o empenho da secretária Adriana e do pessoal da educação. Paulo está ali quando a gente fala a parte de informática. Sempre o pessoal da educação, foi dito aqui, tem um empenho gigante para que as coisas aconteçam. Agora, não é simples você fazer a educação numa rede tão complexa. Eu tenho escola, e eu tenho 3 escolas, e a quantidade de funcionários muito menor, a quantidade de alunos, e às vezes ainda complica, né? E é simples, eu vou lá e simplesmente digo como é que faço, compro, vou lá, está faltando cadeira, vou lá e compro. Na pública a gente tem todo esse processo que a secretária falou, a questão da licitação, e, claro, vem se tentando fazer o melhor, às vezes esbarra em várias situações, mas eu saio daqui feliz pelo conhecimento que vocês demonstraram aqui, Adriana e Ana Lúcia, pela forma como vocês colocaram aqui, que todo mundo está preocupado, sim, em resolver o mais breve possível, né? E, claro, os alunos é o nosso principal cliente. Então, aqui essa casa aqui vai acompanhar. Eu, como presidente da comissão, não me furto disso, né? A gente sempre está, sendo que eu vou à secretaria, me reporto, às vezes eu não me reporto na Lúcia, porque ela sempre esteve em outro setor, mas sempre fui muito bem atendido por Adriana, e como repito, ela sempre lá tentando resolver. A última coisa que eu peço, essa questão da lei, que você inclusive me explicou já sobre essa lei, que ela realmente venha para essa casa para a gente debater e construir juntos, ouvindo também os professores. No caso do porte, a gente tem que verificar o porte da escola que tem o turno noturno, que talvez a lei não contemple. Eu acho que a escola que tem 2 turnos é uma coisa, a escola que tem 3 turnos é outra, porque o diretor e o vice vão se revezar nesse 3º turno. Então é importante que vocês acrescentem isso à lei e discutam isso com a sociedade conosco aqui. Então, o que precisar, essa Câmara aqui, eu tenho certeza,
E Fativão, o objetivo dela hoje aqui foi esclarecer. Então é importante demais que essas audiências, esses esclarecimentos aconteçam. Obrigado. Boa noite. Como não tem nenhum vereador mais para fazer pergunta à secretária, eu devolvo a palavra à vereadora Fativan, que foi quem fez a propositura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram aqui até esse momento. Realmente é algo que diz respeito a toda a população de Parnamirim, porque se não foi aluno, mas é pai de aluno, é mãe de aluno, né, aos vereadores também que estiveram presentes, até porque é algo de grande importância, secretária Ana Lúcia, né? Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer algumas ressalvas, né? A senhora fez uma colocação sobre o cuidado com o dinheiro público, que realmente nós precisamos, sim, ter o cuidado com o dinheiro público, até porque é algo que se arrecada e a gente precisa prestar um bom serviço para a população de Parnamirim. E o grande questionamento é que nós não estamos fazendo esse serviço bem feito, como deve ser feito, né? O vereador Rogério Santiago fez um... Não, foi Rogério. O vereador Rogério Santiago... Calma, Ítalo. Fez uma colocação aqui, que aqui nessa casa tem alguns vereadores que já foram secretários e que sabem da dificuldade que é assumir uma pasta e tão importante quanto essa, né? E sempre se fala na abençoada licitação, né? Como eu voltei para os secretários, né, que são vereadores hoje, eu tenho certeza que esses vereadores que estão hoje aqui na casa, que já foram secretários, eles nunca passaram por uma situação que nós estamos vivenciando com essa gestão Rosana Taveira. Tenho certeza que quem estava na pasta de ser secretário, de secretariado, nunca passou por uma situação dessa. Então, por esse motivo é que a senhora está aqui, porque é algo realmente que está gritando à sociedade. Está gritando. E até hoje, eu não consegui entender, porque o problema é a licitação, né? Que não consegue concluir. Então, até hoje, eu não consigo entender porque não foi decretado estado de calamidade pública na educação. Porque dessa forma, a gente ia conseguir dar outros passos. A gente ia conseguir comprar algumas coisas sem a licitação. Então, realmente, eu não consigo entender. E a Adriana, a secretária Adriana e a secretária Ana Lúcia, eu não sei quem é a adjunta, né? A adjunta, né? Então, a secretária adjunta Adriana e a secretária Ana Lúcia falou sobre contratos emergencial. E o grande questionamento que eu ainda fico na minha cabeça, por que só agora a gente conseguiu um contrato emergencial para algo na Secretaria da Educação? Então, fica aquela coisa assim, na minha cabeça. Um outro questionamento que eu faço é que a Secretaria de Educação é a única pasta do município que existe uma palavrinha, eu sempre falo isso até nos meus discursos, existe uma palavrinha mágica chamada planejamento. Então, a gente tem o final das aulas e a gente tem o início das aulas. No meu ponto de vista, essa é uma palavra que realmente ela é mágica. Porque não é possível que finalizou o ano, vai ter o início do ano, e não se houve um planejamento para esse início das aulas. Então, eu acho que a senhora assumiu uma missão difícil, né? Eu realmente desejo à senhora que sucesso, uma boa sorte nessa missão. E é difícil estar nessa pasta para justificar o que é injustificável. É muito difícil, né? Porque a gente sente a boa vontade da secretária, da adjunta, dos professores, mas é muito difícil estar numa pasta que a coisa não anda. Então, realmente, agradecer a senhora por ter vindo aqui, né?
escutar os anseios de nós, vereadores, né, explicar para a população tudo isso que está acontecendo. Realmente, a senhora é uma mulher de coragem, né? Então, boa sorte nessa sua missão. Obrigada. Ainda posso explicar? A situação do emergencial, vereadora Fativan, nós fizemos 2 processos. O primeiro foi o de carona, eu expliquei que fizemos carona para os bebedouros e carteiras. Nós planejamos ainda na gestão da professora Francisca, em 2017, foi tudo planejado juntos e fizemos o carona, que era um processo mais rápido. Só que em outubro, quando a gente já estava terminando o ano letivo, esse processo ele teve um problema, um impedimento legal. O carona não pôde ser adquirido porque deu um preço mais alto do que o que tinha em outras pesquisas. Então, a gente ficou impedida de comprar as carteiras por essa carona e iniciamos um novo processo licitatório. Como um processo de licitação demora uma média de 3 meses, em outubro para janeiro a gente não ia ter condições, a gente abriu o emergencial. Inclusive, se não fosse o emergencial, a gente ia demorar mais, porque também houve um impedimento na licitação. Então, o planejamento, ele é feito. Nós planejamos, nós vemos os recursos, buscamos os recursos para adquirir os objetos, mas em alguns eu não posso iniciar um processo de planejamento com o emergencial. O emergencial é para quando tem se esgotado as outras possibilidades. Então, para adquirir as carteiras, nós estamos precisando de uma terceira etapa, que é o processo emergencial, que vai sanar a situação das escolas que estão em situação mais grave, que nem todas as escolas estão precisando de carteiras. Nós temos o Luiz Maranhão, o Eulina, o Brigadeiro, o Nossa Senhora, o Maria Francinete. Então, algumas pontuais estão precisando. Com essas 1.000 carteiras, a gente atende essa demanda e vamos fazer a contratação da outra licitação para adquirir carteiras novas para ir trocando o mobiliário das escolas. Então, existiu todo um planejamento, sim, não foi uma coisa que foi começada hoje, não, a gente está dando continuidade a um processo que já vem andando. A mesma coisa os bebedouros ia ser aberto o pregão dia 13. Então, amanhã eu já vou verificar como ficou. A gente está esperando resposta que vem pelos correios das empresas, então a gente também agiliza todo o processo, mas tem coisas que realmente dependem do tempo de cada procedimento. Então, nós estamos esclarecendo aqui essa situação. Os bebedouros são urgências e a gente precisa deles o mais rápido possível, porque também houve esse impedimento legal na carona. Mais alguma coisa? Os questionamentos que nos foram feitos, foram respondidos, né? E, assim, eu quero só agradecer a oportunidade de poder estar mostrando também um outro lado da educação, né? De efetivação de atividades que é desenvolvida com eficácia, não está só no papel, eu repito, são atividades que realmente acontecem. Então, assim, sou corajosa mesmo. Mas a minha fé, a minha coragem está alicerçada num Deus que pode todas as coisas. Então, por isso, esse aí é o segredo da minha coragem. Certo? Eu devolvo a palavra ao presidente e agradecer a presença de todos. Estou com fome. Agradecer os vereadores, né, que permaneceram até agora, né? São 3 horas e 30 minutos, né, que a gente está aqui. Além da sessão, mais a convocação da nobre secretária, Ana Lúcia, agradecer a Ana Lúcia, a Adriana pelas explicações. Acredito que as respostas foram devidamente respondidas e encaminhadas, né, através da secretaria, para que elas trabalhem o fundamento desses questionamentos que foram feitos aqui. Como o Genilson está dizendo aqui, agradecer à imprensa aqui presente,
Ok, Genilson? E dizer que Taveira ele é corajoso, né? Taveira é um prefeito que realmente a gente tem que tirar o chapéu para dizer que ele é um prefeito que ele tem coragem, porque ele assumiu uma prefeitura onde ele não permaneceu com quase nenhum secretário da gestão anterior. Ele teve a coragem de ir tirar algumas gratificações que o município pagava em regular a alguns servidores, e que eu estou aqui há 5 anos como vereador, e quando eu estava na Secretaria de Saúde como adjunto, já tinha determinação do Ministério Público para que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, Vandilma, ela tivesse uma gestão própria. E nessa gestão de Taveira, tá certo, como a secretária adjunta Adriana há pouco tempo falou, que já estão com o CNPJ da Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde também já está com o seu CNPJ, onde a Secretaria de Saúde já está mais adiantada do que da Secretaria de Educação, no quesito, Michele, da CPL, a da Secretaria de Saúde, é isso, Ana Lúcia? Já está bem adiantado, ou seja, são 2 secretarias, ainda tem a da assistência social, né, que também vai para esse mesmo processo, que elas vão ter, gerar o seu próprio recurso. Então você pode sim planejar, porque você vai planejar sabendo o que você pode e o que você não pode, porque você não depende da Secretaria de Administração e sim da sua secretaria para fazer o seu próprio recurso funcionar. Tá certo? Então isso é uma coragem grande do prefeito, porque ele está tirando essa responsabilidade do gestor central, né? E dando aos seus gestores da educação e saúde, que são 2 secretarias, não desfazendo das demais, mas elas são o coração do município. Se essas 2 secretarias não funcionar, é muito difícil o município dar um passo, né? E ele deixando essas secretarias com recursos próprios. O fundo fixo, como aqui falou a Adriana, tá certo? Que existia na época, eu era secretário, Vandilma sabe disso, Ana Michele, que existiam os fundos fixos nas secretarias, e agora, como está levando os fundos fixos para as escolas, é importantíssimo o fundo fixo, porque uma lâmpada queimada, um bebedouro quebrado, uma porta quebrada, uma fechadura, algo assim pequeno, não vai esperar que vá um memorando para a secretaria, para que a secretaria ainda vá pedir para licitar. Não, ele pode resolver isso de imediato. Isso, com certeza, acaba os pequenos problemas que se vão juntando e chega aonde estamos. É uma soma de pequenos problemas, o vereador Fativan, que chega ao grande problema. E com esse fundo fixo, esses pequenos problemas, professora Nilda, deixam de acontecer. Você foi gestora de uma escola e você sabe disso, né? Fique preocupado apenas com a questão do caixa escolar, porque aí sim a gente precisa de quem está como gestor das escolas realmente seja pessoas que tenha a firmeza para gerar o recurso público. Aí é onde fica o questionamento, né, Ana Lúcia? Que Deus proteja cada um diretor para que realmente ele pegue aquele recurso que é do povo, é o mesmo recurso que o prefeito também está administrando, está certo? E administrar, está certo? Com seriedade, está certo? Porque ele é o responsável direto pelo recurso da sua escola. Então agradeço a secretária Ana Lúcia, a Adriana, toda a sua equipe técnica que está aqui, tá certo? Parabenizo a vereadora Fativan pelo seu trabalho, e Fativan dizer a você que quando se acha que você está sendo contra o governo, não, você está preocupada, como a professora Nilda, tá certo, com o destino do município, tá certo? E nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para isso, por isso que, e o prefeito tem dito, nenhum requerimento que entrar na Casa Legislativa vai ter o prefeito dizendo aos vereadores: ei, não deixe passar requerimento tal não, pode aprovar, porque o secretário que for chamado na Câmara Municipal para prestar esclarecimento
sob a sua secretaria, ele está liberado para ir. Boa noite, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.